Nós começamos falando a respeito dos... A gente parou nos benefícios da oração, né? Eles vão projetar. A gente parou nos benefícios da oração a respeito da neurociência, a respeito do que a medicina fala, que a oração produz na nossa vida. E eu passei um vídeo, nós encerramos com um vídeo, alguém lembra? A gente encerrou com um vídeo na semana passada, e a gente vai voltar de onde a gente parou, né? Esse slide está benefícios da oração, pode colocar aqui para nós, porque nós vamos precisar cultivar a vontade de orar, e a gente vai regar essa plantinha o tempo todo, porque você precisa gerar essa vontade. E na verdade, irmãos, tudo que nós temos falado a respeito de oração vai exigir um pouquinho do nosso esforço para estar com Deus, para gastar tempo de qualidade com Deus. Enquanto eles estão abrindo o arquivo da oração, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós continuamos em oração pelo apóstolo. O apóstolo está ainda internado, né? Daqui a pouco já deve ser transferido para o quarto. Já foi? Já está no quarto? Então você pode glorificar o Senhor. Eu acredito que ele vai ver o culto online, então. Apóstolo, nós te amamos e a nossa oração é que o Senhor cuide de você nesse lugar. Nós sabemos que você vai voltar muito melhor do que você foi. Que o Senhor restaure em tempo rápido a sua saúde por completo, em nome de Jesus. Amém. Benefícios da oração, ela produz poder. Antes de iniciarmos qualquer coisa em nossa vida, queremos sempre saber a razão e os benefícios que aquilo nos trará, para que haja motivação. Isso é a mente do ser humano. Você já reparou que quando vai passar uma propaganda na TV, a propaganda é de um remédio para emagrecer, o que eles mostram? Aquele efervescente, aquele estomazil, tem um monte de coisa de remédio que coloca uma imagem para gerar na pessoa o benefício. E é claro que não acontece daquela forma. Então o benefício que a gente vai cultivar na nossa mente é aquilo que nos traz motivação. Eu estava lendo um livro esses dias a respeito do que eu trabalho, de empreendedorismo, e estava vendo como que surgiu a pasta de dente, Gilmar. A pasta, aquele creme dental, eles foram introduzindo algumas coisas para que na mente das pessoas trouxesse sensações de prazer. E quando se escovava o dente, era só um creme que você escovava e não fazia nem espuma e nem tinha gosto. Esse gosto de menta, essa coisa toda. Na verdade, isso foi adicionado, porque as pessoas escovavam os dentes. O dente não vai ter cárie, mas não tinha sensação de prazer. Então começou-se a indústria que fabrica pasta de dente colocar ingredientes que trariam essa coisa do prazer quando você escova. Então, quando a pessoa escovava o dente, via espuma, ela entendia que estava limpando bastante o dente. Aquilo ali, na verdade, eu não vou chamar de engana bobo, porque é importante, mas é para enganar um bobo aqui dentro, que você está limpando mais o dente. Essa pasta é ruim, não faz espuma. A gente tem essa concepção a respeito da pasta de dente. E quando a gente acaba de escovar, que você fala assim, ó, as varoas agradecem. Né? De manhã você vai dar a paz do Senhor, aquela paz, né? Que sai com aquela presença, né? Vai um hálito fresco. Então, foi mudado essa essência da pasta de dente, e notou-se o quê? Que começou a vender estrondosamente mais, porque traria um benefício, e a cabeça da pessoa, ela trazia, eu vou escovar meu dente, vai ficar bem limpinho, e o que acontece? O meu hálito vai ficar muito gostoso, e o hálito dá a impressão de que está tudo renovado, está tudo novo. E a oração, irmãos, ela depende de um cultivo da mente. Então a pessoa vai vender um remédio de emagrecer, aí vem aquela foto do cara desse tamanho, e põe a outra foto do cara desse tamanho. Aí no Brasil, não sei quantos milhões de habitantes, aí seleciona 3, 4, põe ali na foto. Você não olha para a pessoa, você tem a visão que eu estou assim, quero ficar assim, né? A pessoa está magrinha, quer ficar como?
Não, ela olha a imagem e ela começa a cultivar nela. Dentro da cabeça dela, o benefício faz com que ela suporte alguns obstáculos, alguns desafios. É por isso que a gente consegue ver super atletas que não são atletas profissionais, mas têm foco e têm determinação. Porque a nossa mente, ela tem um córtex aqui, ó, de tomar decisão, de foco, dessa coisa de se apropriar dos benefícios. E a gente começa a olhar os benefícios que aquilo vai trazer, e nada nos para. Então a oração é uma coisa que precisa ser cultivada. Eu não sei se você já experimentou a sensação de começa a ir bem, começa bem, ora, mas de repente você vai desanimando, aquele fogo vai diminuindo, você fala, poxa, mas eu já orei tanto tempo, já passei tantas horas, eu pegava a Bíblia, um versículo ali era um dia, de tão bom que era, eu orava por aquilo ali. Então, na verdade, nós vamos ter que cultivar. Por quê? Porque vai levar tempo. A pessoa precisa malhar para perder peso, mas ela não vai, eu estou apaixonado pela academia. Não é. Você vai vendo o benefício. É por isso que você chega na academia. Qual é o equipamento mais usado dentro da academia? Alguém sabe? É o espelho. Não é esteira, não, é o espelho. Você vai na academia, o cara faz um exercício, ele faz assim, ó. Aí ele vai andar, ele mexe a perna e ó, tira selfie. Ele faz ó. Por quê? Porque ele é movimentado pelos benefícios que aquilo traz. Então nós temos que saber os benefícios que a oração traz para nós, porque assim a gente vai conseguir cultivar na nossa vida esse hábito. Isso vai ser tão normal. Ouça o que eu estou te falando. Orar vai ser tão normal quanto comer, respirar, quanto você mastigar um alimento. Tudo vai ser muito normal. Isso precisa fluir em nossa vida. E na semana passada, nós desmistificamos algumas coisas que aprendemos, que se não orar muito tempo, não vale, se não passar dias ali, né? Não, irmão, tem oração que é simples, que você vai se adaptar, e tem orações que você vai levar tempo com Deus, orações de intimidade. O que você não pode é ser enganado pelo inimigo dizendo que não está orando. Porque se você for só esperar o momento de orar, e algumas coisas não permitirem esse momento, você vai dizer, eu sou um crente sem vergonha que não ora, mas você está na sua mente trabalhando. A nossa mente, ela tem a capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo. Só que existe um filtro na mente. Porque a mente pode te jogar uma preocupação, mas a oração faz o filtro. Então eu estou aqui preocupado, você está aqui dentro, a sua cabeça começa a pensar, o aluguel, meu cliente, amanhã é feriado, para onde eu vou amanhã? E a cabeça fica assim, meu Deus, todo mundo viajando, eu aqui. Ai meu Deus, a cabeça fica recebendo um monte de pensamentos, e alguns são setas. A Bíblia diz que existem dardos do inimigo, pensamentos como dardos inflamados. E o que são dardos inflamados? Flechas inflamadas, flechas pegando fogo para te atribular. É possível você estar num seminário de oração, mas a sua cabeça está pensando no frango, no galeto. É possível. Você está aqui e a cabeça ela está num monte de lugar. Só que tem um filtro. Esse filtro se chama oração. Então, quando a minha mente está trabalhando, eu consigo filtrar esses pensamentos e fazer com que eles passem pelo filtro da oração. Só que a gente não entendia que estava orando enquanto estava pensando. A gente entendia que oração era só aquela que a gente trancava, ninguém entra, nem anjo entra, que é só eu e Deus. Só que aí você chega em casa, acontece alguma coisa, você não consegue ir para o quarto. O telefone toca, uma preocupação, aí aquilo vai acumulando, aí sua cabeça começa a virar uma bomba. Porque aí, ó, fica em pé, Flávio. Fica em pé. Quem está aqui? Até o Tiago ali, fica em pé. Então o pensamento da preocupação, ó, sua conta vence amanhã. Aí vem aqui, põe a mão aqui na minha cabeça. Aí fica aqui. Eu levo para a oração. O Senhor me dará condições, Senhor, amanhã de pagar essa conta, em nome de Jesus. Eu não serei envergonhado. Amanhã o Senhor vai levantar recurso para eu pagar essa conta. A oração faz o quê?
com que ele... Sai! Passou. Pode sentar. Descanso. Eu entrego ao Senhor as minhas ansiedades. Eu apresento a Deus. Aí vem outro pensamento aqui. Põe a mão aí, gente, na cabeça. Põe a mão na cabeça. Isso. Aí começa aqui, ó. Ixi, aquela pessoa da sua família está doente. E você está aqui. Aí eu falo, Senhor, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou num culto de oração e quando eu sair por aquela porta a notícia vai ser diferente. Mas aí fica aqui na minha cabeça tentando, ó, você está aqui, rapaz, mas sua filha está lá, está passando, a sua esposa, e eu começo a entregar para Deus. E quando eu entrego para Deus em oração, eu estou no culto, hein? A oração filtrou e passou. Enquanto a minha mente que estava cheia, ela começa, ó, ficar em paz. Fique em paz. Aí vem a Cida me trazer outro problema. Põe a mão aí, Cida, na minha cabeça. Ela está falando aqui. Fala o problema. Meus irmãos que bebem. Ai, meu Deus, eu estou aqui, meus irmãos já devem estar começando. Ai, meu Deus. Estamos começando os trabalhos. Aí a mente começa, mas Senhor, eu creio, ó Pai, na libertação da minha família. Enquanto eu estou aqui, o Senhor vai libertar. Põe nojo naquela cerveja. Vai botar a boca no copo e nunca mais vai beber. Senta, problema. A mente, pode sentar, Tiago, até aí eu já venci. Chega de problema. Mas você entendeu que a sua mente tem um filtro que Deus te deu. Vai depender de você se esse filtro está aberto. Para tudo ficar ali, ó, te bombardeando o dia todo. Aí o cara quer casar, aí ele está aqui na igreja, ele vem aqui, dobra o joelho, Senhor, fala comigo. Aí de repente ele senta na cadeira, seminário de oração e começa... na cabeça dele. Dependendo do que a oração que você fizer vai deixar passar, isso desce pro coração. Desceu pro coração. Porque ataque, irmão, a gente vai ter. Só que a oração como forma de defesa. Oração como forma de defesa. E nós vamos ter, Stefano, muitos ataques. Então você está aqui, o inimigo pode atacar sua mente na sua área sexual. Mas isso não te fez pecar. Quando é que eu peco? Quando no meu coração eu recebo. Quando no meu coração eu recebo. E quem é que deixa descer para o coração? A falta de oração. Eu não quero bloquear. Ai, mas esse pensamento é tão gostoso. Passa, pensamento, passa, fica aí. Ele vem pro coração. É por isso que adultério não acontece quando vai para a cama com uma mulher ou com um homem. Adultério acontece no coração. Jesus disse que se no seu pensamento você desejar ou cobiçar, você já adulterou. Ué, é mesmo? Então eu creio que nós estamos hoje falando para uma geração que vai neutralizar o poder do pecado na mente. Na sua mente você vence, quando você vence aqui dentro, na oração aqui dentro, aqui fora, você sai como um guerreiro. O leão da tribo de Judá vem com você. Porque eu venço na mente. As maiores batalhas são na mente. Um vencedor aqui dentro, irmão, pode vir qualquer obstáculo, vai vencer. Porque aqui dentro já foi vencido. Quando Mateus 6,6 fala de entrar dentro do quarto ali, né? Ter aquele momento com Deus a sós, fecha a porta. Está falando da intimidade com Deus. Mas nós somos templo do Espírito Santo. E tem que haver intimidade entre você e o Espírito Santo. Então neutraliza, bloqueia. Eu não aceito esse pensamento de derrota na minha cabeça. Eu não aceito esse pensamento de tristeza, de falência na minha cabeça. Vai dar certo, eu creio, eu tenho uma palavra. Eu estou me conservando em oração. Eu estou me dedicando no jejum. E sim, Senhor, eu creio. Pronto. A mente começa a filtrar isso. E não desce para o coração. O incentivo opera com base no desejo. O slide não conseguiu abrir? Sim ou não? Só faz sim ou não que eu... Sim? Bora, varão. É algo que veio para surpreender todos aqueles. Eu sou médico, sou neurologista.
né? A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram né? para tipo desqualificar Chega a oração. Esse negócio aí, né? De oração, pronto, vamos dar remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde. Isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal. Ela ajuda porque ela é um efeito placebo. Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá. Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles. Como é que você me explica isso? Né? Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência. Eu sou médico. Para aí. Isso aqui é um benefício, segundo a neurociência, da oração, de estudo feito com pacientes que estavam recebendo oração. E nós temos que entender que a gente está aqui num corpo. E quando a gente começa a buscar junto, eu busco na minha casa, o Gilmar na casa dele, e a gente começa a ter tempo com Deus, a investir esse tempo com Deus, nós vamos conseguir cultivar na oração e receber de Deus poder. Repita comigo: poder. Poder através da oração. Gera poder. Então eu posso ter orações curtas, sim, mas elas não podem definir a minha vida de oração. As orações curtas, elas existem por quê? Porque eu ainda não tive o meu tempo a sós com Deus. Porque eu vou passar tempo com Deus cultivando, e isso vai gerar poder. Agora, se gera poder em a vida de uma pessoa, você imagina uma igreja cheia do poder de Deus. Imagina uma igreja cheia do poder de Deus. A Viviane começa a orar, o Anderson começa a orar, isso envolve a igreja toda. Lá atrás o Hélito começa a orar, aqui a Jane começa a orar, e nós começamos a ter tempo de qualidade com Deus. Nós começamos a orar em espírito, o Espírito Santo começa a guiar a igreja sobre o que Ele quer que a igreja ore. A gente vai com o nosso pedido de oração, porque é nosso papel levar nosso pedido de oração. Mas quando você vai orar, nós vamos falar agora, oração em espírito. O Espírito Santo começa a conduzir a igreja sobre o que ela vai orar. Você imagina o que acontece no meio da nossa igreja. Você imagina o que acontece no meio do bairro. Quando nós olhamos essa realidade, a gente vai ver que grandes homens que tiveram tempo com Deus, eu não sei se você tem interesse de viver o sobrenatural com Deus. Eu tenho interesse de ver o sobrenatural e viver o sobrenatural. Eu quero ver aqui na igreja, eu quero ver uma coisa assim, corriqueira, uma coisa muito normal, uma pessoa entrar cega, passar na porta e começar a enxergar. Eu quero ver isso normalmente. Alguém entrar aqui com um demônio e ninguém botar a mão, a pessoa pisou e é liberta. Porque vai ter poder no nosso meio. Isso é sobrenatural. Mas quando nós enxergamos a Bíblia, homens que viveram o poder sobrenatural, a gente vai ver uma coisa em comum. O quê? Todos eles tinham prazer em passar tempo com Deus. A oração de Moisés, ela não abriu só o mar, ela também fazia com que as pragas aparecessem. Pela oração, o Egito foi assolado pelas pragas. Pela oração, o Mar Vermelho se abre. Mas como é que ele consegue esse poder? Moisés vive o poder de Deus. Pode passar, está bem lá na frente, pode passar. Passa, pode passar. Passa, pode ir para frente. Pode passar. Ali, olha o benefício ali, ó. Passa ali para ver. Volta um pouquinho, volta uma. Olha o benefício. Aí passa a propaganda do creme, você faz o quê, mulherada?
vou ficar muito jovem. Cicatricure. Você passa e cura. Vai. Aí quando você fala, e se não der certo, você pode devolver, que a gente vai entregar o dinheiro. Aí você fala, não deu com o primeiro, no segundo vai dar certo. Pode passar. Pode passar. Aí, tá aí, pode parar aí. Então você vai ver que coisas sobrenaturais vão acontecer com homens que têm prazer na oração. Moisés tinha prazer em ficar com Deus. Moisés ficou no monte 40 dias com Deus, orando. Só que quem estava lá no pé do monte? Josué. Ele viu na vida de Moisés. Ele quis viver. E sabe o que é que Deus deu para Josué? Foi o maior estrategista de guerra. Com um exército simples. Um exército que não era treinado. Não era o exército de guerreiros. Um exército simples. Mas quem vive o poder da oração vai ver com coisas simples tendo vitórias grandiosas. Vai ter ferramentas simples na sua mão, mas vai ter conquista que ninguém vai saber de onde veio. Veio do poder da oração. Caminhava com Moisés. O exército que Josué lidera era destreinado, irmão. Aí vem Davi. Um homem que chegou ao reinado antes do antecessor partir. Já tinha o coração de rei. E a diferença, entre Saul e Davi é que Saul usava sua coroa para governar. E Davi já era rei sem ter coroa. Recuperou a honra e trouxe a presença do Senhor de volta para Israel. Restaurou a adoração e foi um dos maiores reis que Israel já teve. Mas por que Davi conseguiu tantos feitos? Irmão, você vai ler a história de Davi. Você abre ali 1 Samuel para frente ali. Você chora vendo as conquistas de Davi. E aí eu te pergunto, onde é que Davi começa a sua vida com Deus? No pasto. No pasto. Mas por causa da presença ele vai pro palácio. E como é que vem essa presença? Como é que vem esse poder? Como é que esse cara se torna o maior sanguinário? Sendo que sua vida foi cuidar de ovelha? Como que um cara se torna o maior matador de inimigo? O homem mais perigoso e temido da região era Davi. Mas Davi era pastor de ovelha. Como é que esse cara se torna isso? Pelo poder da oração. Aí vem Elias. Elias também um grande homem de Deus, marcado em Israel como um dos maiores profetas. Ele arrebenta ali no monte do Negueb, no monte, qual monte? Carmelo. No monte Carmelo, os profetas de Baal. E aí o que acontece? Quando Elias é levado, os profetas pedem para Eliseu, deixa a gente procurar Elias. Eliseu falou, não vai. Deixa a gente procurar Elias, porque o redemoinho leva Elias. Eles vão procurar onde? No monte. Eles vão procurar no lugar de oração que Elias tinha. E aí nós temos os versículos. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o que você está passando, investindo tempo com Deus em oração, cultivando em se manter uma pessoa de oração, vai gerar poder na sua vida. Vai gerar poder na sua vida. Vai gerar o sobrenatural na sua história. Esse poder que Deus derramou sobre esses homens, não mudaram só a vida dele e de suas famílias, mudaram nações. E até hoje ainda impactam nações. Às vezes, a gente não tem tanto investimento para receber poder, que a gente confunde poder com barulho. Sabia? Essa igreja é do poder, hein? Por quê? Não viu a unção? Essa igreja aí é poder, hein? Irmãos,
Conversa fiada. Conversa fiada. Você pode ir numa igreja ter barulho, ter um monte de coisa, plantar bananeira e não ter poder de Deus. Não ter poder de Deus, porque o poder de Deus, ele não faz só barulho, ele faz sobrenatural acontecer. A vida dos discípulos, dos apóstolos, era o quê? Era uma vida com Deus em poder. Fala comigo, poder. E aí, quando o Espírito Santo vem sobre eles, a Bíblia diz que o poder não estava neles. Não estava com eles, estava neles. E a gente vai perceber que esse poder não se manifesta só quando eu prego, quando eu canto, quando eu pego o microfone ou quando eu falo em línguas. Não, esse poder está dentro de mim. Então tudo que eu toco manifesta o poder de Deus. É por isso que você vê Pedro passando e a sombra dele, onde passava, curado, 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 curado. Por quê? Porque o poder de Deus estava dentro dele. Quando nós fazemos esse investimento, quando a gente investe em oração, o resultado é poder. E não pense que só vai ter poder quando você pegar um microfone. Vai ter poder só no abraçar de alguém. Poder. A Bíblia diz que o avental de Paulo curava as pessoas. E eu te pergunto, um objeto pode curar alguém? Sim ou não? Depende de quem é o dono. Depende de quem é um dono. Teve um evangelista, eu não sei se foi o Finney, que de tanto ele orar, diz que esse cara orava tão eloquente com Deus no quarto, rasgando o coração, que as paredes do quarto dele eram manchadas com a saliva dele. Mas não tinha ninguém que entrava e ficava em pé dentro do quarto. Porque ele se lançava ao Senhor, ele investia na oração. Então vai ter poder, irmão, manifestado. E esse poder vai vir de várias formas na nossa vida. Você imagina você ser um canal de Deus, ser poder de Deus, um canal de poder, para Deus libertar alguém, para você tocar em alguém, e você poder pregar para essa pessoa a palavra, mas manifestar o poder. Fica em pé, Flávio. Meu visitante veio aqui, ó, Flávio. Chegou aqui mais quebrado que arroz de terceira, rebentado, só o pó da rabiola. Ninguém sabe por quê? Que está bonito aqui, ó. Mas tem poder de Deus, tem investimento no poder. Eu não sei o que ele está passando, mas eu sei que eu estou investindo em oração e tem poder na minha vida. Vou pregar para você, abre o braço. Ele vai ouvir a palavra, mas antes disso ele vai ter contato com o poder. Que o Senhor te abençoe. Você não veio aqui por acaso. Deus, em nome de Jesus, o poder vai se manifestar, irmão. Aqui, ó, no toque. No toque. O pastor Cláudio está ali, ó. Pode falar, pastor, que você era cachaceiro? Cachaceiro, irmão, de mão cheia. Era um cachaceiro. Precisou de quantas pessoas, pastor Cláudio, com a mão na sua cabeça, para você ser liberto? Irmãos, quando a gente investe, vai ter poder que as pessoas vão entrar e vão sentir esse poder, sem ninguém falar nada. O ambiente fica com... Pode sentar, Flávio. O ambiente fica com o poder. Por quê? Porque tem oração. Então não adianta a gente querer ir para Pentecostes sem ter desejo de viver o poder de Deus. E sabe qual foi o maior exemplo? Pode passar o slide. É o poder, a intercessão. E a gente vai falar. E a gente vai falar sobre os tipos de oração. Oração intercessora. Oração de várias formas. Oração que consola, oração de libertação, oração para repreender demônio. Vai ter muita oração. E o nosso maior exemplo está aqui, Yeshua. Nenhuma outra pessoa manifestou o poder de Deus como Jesus Cristo, Filho de Deus. Antes de iniciar seu ministério público, ele passava muitas horas em oração ao Pai. Sabemos que passava longos períodos a sós com o Pai. Está aí a origem de seu poder.
Ele não poderia fazer nada a não ser que o Pai o revelasse a ele. A gente vai entender daqui a pouco o que esse poder faz. É o poder de parar para ouvir o que Deus quer manifestar. Porque Deus não vai te transformar num avatar. Poder! Pá, 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 toma poder! Não, você vai querer ouvir Deus. Deus. Aqui, você vai virar um grande administrador. Porque não dá para ter poder sem ser mordomo. Eu tenho que saber o que está aqui dentro, irmão. Porque se não tiver controle, vira bagunça. Então, senão eu chego aqui e falo assim, ó, culto da manhã, todo mundo em pé, ó, onde eu passar a mão vai cair, pá, 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 poder, poder. Não, irmão. Você vai ter tanto poder de Deus na sua vida, que você vai conseguir parar na oração e entender como administrar esse poder. Teve cidade que Jesus foi e ninguém foi curado. Tinha poder nele, sim ou não? Por que ele não curou? Porque não tinha fé e porque Deus não permitiu. Então, quando você recebe esse poder, mexe na sua identidade. E poder com criança vira bagunça. Criancice, tá, irmão? Não é criança, não. Com criancice vira bagunça. Porque ele acha que onde ele vai tem poder. Ó o poder, ó, pega, ó o poder. Não. Você vai administrar bem esse poder. E através da oração, o Senhor vai te guiar, ó. Tem uma pessoa que está aqui, que está morrendo de dor nas costas. Ela entrou ali, as costas estão queimando. Só levanta a mão que eu vou tocar nas costas dessa pessoa que chegou aqui com as costas queimando. E vai ser curada. Poder. Deus vai curar todo mundo da coluna hoje. Levanta aí, bico de papagaio, vai embora. Opa. A gente intercede para as pessoas serem curadas como o nosso papel de intercessor. Mas não pode brincar com poder. Então vamos lá. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Que obra que Jesus fazia, irmão? Que obra que Jesus fazia? Ressuscitava mortos. As pessoas eram libertas, eram curadas. E ele disse que se nós crêssemos nele, nós faríamos a obra que ele fazia. Pode passar o slide. Correr agora. Persevere em oração, busque. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. É preciso esforço, instância na oração, para que se tenha o poder de Deus. Irmãos, a gente estava viajando um dia, eu e a Kézia, claro que a Antonella ainda vai viajar, e de repente um cara para tudo que está fazendo do nosso lado, ele pega um tapete, sacode um tapete, bota no chão, e a pessoa que está sendo carregada é tipo uma carruagemzinha que o cara segura assim, e vai levando as pessoas. Ele para tudo, ó, põe o tapete e começa a orar. E outro levanta lá do outro lado e começa também a orar. Eu falei, ué, que negócio estranho. Não é. Ele era muçulmano e tem um horário que para eles é regrado. Não importa o que eles estão fazendo, não importa quanto eles estão ganhando para fazer, eles param para orar em direção a Meca. Aí eu te pergunto, é perigoso ou não é? Pode perder o emprego ou não pode? Podia. E as pessoas respeitavam. Teve ninguém que xingou, brigou, quis bater, ninguém. Parava, alguns minutos ele ficava ali, fez a oração dele e voltava como se nada tivesse acontecido. Guardava o tapete, nada acontecido. E aí eu te pergunto, a gente precisa se espelhar mais nessas coisas, irmão. A gente vai ter que aprender alguma coisa com essa disciplina. Porque a gente precisa se esforçar a entender que vai ter dia que você não vai querer. Vai ter dia que o seu corpo não vai querer. Vai ter dia que o seu sono não vai querer. E você vai ter que lutar contra isso. Porque você sabe os benefícios que isso te traz. Você vai lutar. Tem dia que está chovendo, você não quer ir trabalhar. Você vai para não perder seu emprego. Tem dia que você está trabalhando, está com um pouco de dor de cabeça. Você fica lá porque tem medo do que o patrão vai falar. Mas a gente não vai orar. Por quê? Porque a gente não vê nenhuma punição. Mas tem atraso na nossa vida, irmão.
atrasa na nossa vida. Falta de investimento, você deixa de ganhar, deixa de receber de Deus. Então vai ter que ter em nós essa constante luta. Por quê? Porque você vê Daniel 3 vezes ao dia, indo orar, podendo perder tudo, podendo perder até a vida. Mas ele está em oração, 3 vezes, olhando para Jerusalém, olhando para Jerusalém, não parava. Essa instância se evidenciará na disciplina, pois obter poder pela oração é coisa que exige tempo. Por isso, temos que estabelecer prioridades no uso do nosso tempo. As coisas se aglomeram ao nosso redor, impedindo-nos de dedicar à oração o tempo necessário para o cultivo do poder espiritual. Se tivermos a atitude certa, pela graça de Deus, poderemos obter esse prêmio, orar com poder. Alguém aqui mais precisa organizar o tempo? Organizar o dia? E dentro desse tempo você colocar, ó, esse tempo aqui eu estou em oração. Meu celular vai desligar. E aí? Será que a gente tem coragem de fazer uma agenda e desligar o celular para orar por algum tempo? O tempo que a gente sabe que poderia estar ganhando um dinheiro a mais. Será que a gente está disposto a abrir mão de alguma coisa para poder investir mais tempo com Deus? A nossa prioridade vai mostrar o tamanho do nosso interesse. Quem não tem prioridade, quem não sonha em viver isso com Deus, quem não sonha em ver o sobrenatural, em viver sobrenatural, acha isso bobeira, fala que nada, minha oração é curtinha mesmo, e do jeito que tá bom. Pode passar aí, pode passar. Além de orar em todo o tempo, Efésios 6,18, também nos instrui a orarmos no Espírito. Em poucas palavras, orar no Espírito significa deixar que o Espírito Santo nos dirija enquanto oramos, em vez de simplesmente orar por qualquer coisa que quisermos. E aqui a gente vai ver, isso aqui é um papo teológico de algumas discussões. Eu não vou falar agora sobre a oração em línguas, porque ela vai vir a explicação sobre os dons, entender os dons, né? A gente falar sobre os dons. E é uma coisa de se preocupar. Por quê? Porque as redes sociais, elas são uma bênção, mas elas também atrapalham muito. E hoje você vê a grande palhaçada que é quando você fala em orar em línguas. Tem jovem que ri. Aí aqui na igreja, o Espírito Santo toma uma pessoa aqui, a pessoa começa a querer falar em línguas, aí o jovem fica... Por isso que tem muita palhaçada, irmão. É por isso que você não vê o desenvolvimento em algumas faixas etárias, porque há bombardeio, não conhece benefício, não busca a palavra, aí não entende o que está acontecendo. Aí uma pessoa está num mover ali com Deus, está ali, tendo uma experiência com Deus, se movimentando com Deus. Aí a pessoa chega, eu, hein? Será que isso é capeta? Está queimado. Por falta de experiências, as coisas vão ficando absurdas quando o Espírito Santo toca em alguém, ou quando Deus quer fazer através de alguém no nosso meio. Mas aqui nós vamos ver que orar no Espírito é fazer com que o Espírito Santo... Existem uns níveis que a gente vai se aproximando dessa oração. E você... Se coloque de pé, irmãos, coloque de pé. Pode ficar em pé um pouquinho. Isso, estica aí, ó. Adora o Senhor com seus membros aí. Estica, pode bocejar, né? Se você está com aquela pasta que a gente falou, você pode bocejar aí, tranquilo. Isso, aquela do hálito fresco. Pode se assentar agora. Isso. É bom, né? A gente vai percebendo que quando a gente vai queimando
esse combustível com o Senhor, tendo prazer em passar tempo com Deus. Vai ter dia, Lenira, que você vai para a oração e você vai com seus pedidos, mas você vai dobrar o seu joelho, vai ter tempo ali com Deus, mas o Espírito Santo vai dizer assim: Tiago, ore pelas crianças da Graça e Paz. Você vai para a oração, Gilmar, vai lá com seu pedido: Senhor, abençoa esses 4 rodas, esse monte de roda do ônibus, né? Abençoa o volante. Mas quando você dobra o joelho, o Espírito Santo vai te direcionando. Ore pela sua geração, levante um clamor pelos seus filhos, eu quero fazer através deles. E o Gilmar está ali com o joelho dobrado, aí o pastor Pereira dobra o joelho e vai apresentar a oficina, mas de repente o Espírito Santo ali, orando em espírito, ele entende que aquela oração está sendo conduzida por Deus, e o Espírito Santo vai falando com você. Você vai ter essa experiência de dobrar seu joelho para orar por uma coisa, mas entender que Deus vai te movimentar para outras coisas. Você dobra o joelho para orar pela sua família, e de repente o Espírito Santo começa a interceder pela essa nação. Nesse momento está sendo levantado projetos maquiavélicos, começa a interceder sobre o céu do Brasil, e aí você vai vendo que isso, você não toma mais conta sozinho disso, porque Deus quer se relacionar com você e participar até das suas orações. É o Espírito Santo clamando com os gemidos. Irmão, a nossa oração aqui na mente tem filtro, mas no céu também tem filtro. Sabia disso? Sabia? Que nós só temos um mediador. Mediador, que é Jesus. Então eu imagino Jesus apresentando nossas orações para o Pai. Irmãos, ninguém vai conseguir fazer a oração perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós temos nossas imperfeições. Mas nós temos um Deus que é perfeito. E esse Deus perfeito sabe muito bem o quão falho nós somos, mas também sabe o quanto esforçado nós temos sido diante dele. A oração perfeita, irmãos, é aquela que Deus ouve. A oração perfeita, não vai existir alguém que fala só o que Deus quer ouvir. Tem não. Porque as nossas imperfeições não deixam. É por isso que tem momento que a gente está tão triste, que se a gente fizer a oração no dia da mágoa, no dia da traição, no dia da calúnia, essa oração só sai maldição. Eu amaldiçoo todo mundo que me caluniou. Não. Com gemidos inexprimíveis, essa oração sobe a Deus, e as suas lágrimas viram orações feitas pelo Espírito Santo. Porque Deus sabe que nós somos humanos e temos, sim, o coração duro ainda não fomos revestidos da incorruptibilidade. Espírito Santo, seguir o Espírito Santo orando a respeito do que Ele nos dirigir a orar, significa nos concentrarmos no que Ele quer que oremos, e não só no que sentimos vontade de orar, ou achamos que devemos orar. Isso pode exigir esperar em silêncio na presença de Deus, até Ele colocar algo em nosso coração. Pode passar o slide, pode passar. Pode deixar o slide aqui fixo. Isso, pode deixar nesse aí. O grande segredo, ou uma grande chave para a oração, é que a gente vai com muita voz. E Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Você imagina se desse 2 bocas e um ouvido? Você imagina quantos casamentos, quantos divórcios não teriam, né? Deu 2 ouvidos e uma boca. O negócio é que a gente vai para a oração com a nossa voz somente. A gente leva tudo que a gente tem de voz para falar. Eu vim para a oração, eu vim falar com o Senhor. Eu vim te ouvir, Senhor. Só que se você vai com qualquer tempo, você vai olhar no relógio e vai dizer: Deus não fala nada. Olha a hora, está vendo? Não, Senhor, estou cansado, olha a hora. Meu Deus, que Deus enrolado para falar. Estou aqui um tempão. Misericórdia. A gente vai sem paciência para ouvir. O nosso filtro aqui, todo bombardeado. Aí a gente vai e na oração a gente fica o quê? Com pressa. Achando que é o nosso trabalho. Pressa de ir embora. Meu Deus, está dando a hora, está dando a glória, está dando a hora. Parece a criança, né? Falou, a gente entrou agora, 9 horas, né? Faltam só 4 para o recreio.
Irmãos, a oração vai dar prazer. Você vai ficar horas com Deus e vai parecer minutos. Vai te dar prazer falar, vai te dar prazer cantar louvor. A gente vai chegar nesse dia de falar da oração através do louvor. Você vai ali, mas você não vai só para, como quem ouve uma instrução, como quem vê um vídeo na internet. Você vai ali para ouvir o Criador falar com você. Ele vai te instruir. Dentro de você, você vai sentir aquela voz sem ter dúvida. Sem ter dúvida. Então não vai com pressa. Não vai com pressa não, irmão. Se é o tempo que você separou como prioridade, vai com um louvor. Vai com a gratidão. E começa a apresentar ao Senhor nesse lugar. E você vai ver que dentro do seu coração, essas palavras, essa comunicação vai saltar na sua vida. Ah, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. E você acha que ele vai pegar a sua boca e falar, ora pelo seu trabalho? Ele vai falar dentro mesmo, irmão. Ele vai falar dentro da sua cabeça. Você tem que discernir, não é se é da sua cabeça, mas se é da sua vontade ou se é da vontade de Deus. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Olha ali. Alguém lembra dessa brincadeira aí? Os mais novos não sabem o que é isso não. Alguém lembra disso aí? Colocava um fio, botava na lata de óleo, né? Era lata de óleo, né? Aí você falava e lá do outro lado a pessoa, estou ouvindo. Olha que interessante. Ouvir Deus. Pode passar. A oração é um diálogo e não um monólogo. Se quisermos orar realmente, temos que ouvir a Deus também. E não apenas falar, já que fomos chamados por Deus para manter com Ele um relacionamento de amor. Precisamos entender a importância de que Ele se reveste. É essencial que aprendamos a ouvir a Deus, seja escutando a sua palavra, com um entendimento melhor das Escrituras, ou sua direção para a nossa vida. Mas temos que ter a atitude certa para ouvirmos a voz de Deus. Cuidado com vozes. Porque aí, meu irmão, dá um barulho danado. Que a pessoa não conhece a palavra, aí ela começa a dizer que Deus mandou fazer coisa fora da palavra. Você entende? Porque tudo vai ter equilíbrio. Não adianta você ser bom de oração e ser ruim de Bíblia. Equilíbrio, irmão, bom na palavra. Senão você vai dobrar o joelho. Só o ódio, só o veneno. Aí ouve, sabe o que, Jorge? Separa. Vai pelo divórcio. Está repreendido em nome de Jesus. Mas estou dizendo a oração. Está com raiva. A esposa. Estão brigando direto. Aí vai orar e fala, sabe o que, pastora Edma? Deus mandou eu separar. Ah, Deus está mudado, hein? Nossa, como Ele mudou, né? De um tempo para cá. Deus mandou eu separar. Está brincando, irmão. Que Deus, hein? Bacana, hein? Por quê? Está muita briga, né? Ah, muita briga. Aí Deus mandou eu separar. Irmão, pelo amor de Deus. Então, quando a gente ora, a gente vai ouvir a voz de Deus. Deus fala através da palavra, Deus usa alguém, Deus usa situações, Deus usa a nossa rotina. Deus fala, irmão. Só que tem que tomar cuidado para coisa que Deus fala que não é o Deus da Bíblia, é outro Deus. E aí a pessoa quer se defender, ela começa, mas Deus falou comigo. É mesmo? E falou contra ele? Falou contra a palavra dele? Ah, entendi. Irmãos, tem coisa que é Deus que está fazendo, mas está desorganizado, no tempo errado. O apóstolo Paulo chega na igreja mais avivada que já teve, a igreja de Corinto. O culto rolando, profecia, língua estranha, revelação de língua, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, cura, libertação, rolando no mesmo culto, imagina. Imagina, Gil. Imagina, César, no mesmo culto, a gente está aqui, um levanta lá, seca lá, e o outro já falou, ele está dizendo isso, o outro levanta lá, está repreendido agora, está liberto, e o outro levanta e diz, Deus me deu uma palavra aqui, imagina a bagunça. Eu te pergunto, era Deus ou não era? Sim ou não? Fala, irmão, sim ou não? Sim ou não? Vou falar para você levantar de novo. Era Deus usando eles, irmãos. Só que tinha bagunça. Só que aquele ali
não era o Deus que a gente conhece da palavra, de ordem e decência. Por isso que o apóstolo Paulo fala do culto racional. Isso pode acontecer, mas tem hora, tem ocasião para acontecer. Então, se a gente não conhece a palavra, a gente fica refém de vozes. E aí a pessoa sai perdida, aí acontece igual direto. Ah, pastor, a pessoa me abordou aqui no meio da rua e falou: Deus manda te dizer que vai te dar uma varoa. Eu sou casado, pastor. E aí? Será que minha mulher vai morrer ou vai acontecer o quê? Aí a pessoa começa: não, que Deus manda te dizer. Ele só estava sem a aliança dele naquele dia. Aí vem: não, porque Deus vai te entregar uma varoa. Aí o pastor Pereira está lá no monte, aí o cara vai para ele e fala: ó, vaso, eu vejo que tu vai ser pastor. Isso aí ainda não está, não é questão da palavra não, mas a gente entender, irmãos, que é a palavra. Por isso que a gente vai entender sobre os dons, como fluir, como viver esses dons na nossa vida. Deus fala e Deus usa muitas pessoas em revelação. Eu tive essa experiência e tenho essa experiência de viver isso. Visão, revelação, sonho não. Sonho já é com a Kézia. Mas de viver muito isso. E você tem que tomar maior cuidado, porque a Bíblia diz: ai daquele que falar em meu nome, e não for eu que estou falando. Essa pessoa vai pagar caro. Tem sentença violenta sobre isso. Então, o entendimento das Escrituras melhora quando a gente ora. Você às vezes passa por um texto, não entende nada e passa e fala: meu Deus, eu li esse livro todo e não entendi nada. Ou seja, a oração vai trazer poder sobre a sua mente. Você vai começar a entender muito mais as coisas. Por quê? Porque a oração, o interesse pela oração, traz também o interesse pela palavra. Porque você vai querer orar com a palavra, você vai querer declarar a palavra, para não começar a pedir coisa desalinhada à vontade de Deus, à palavra de Deus. Vamos correr. Mas temos que ter a atitude certa para ouvirmos a voz de Deus. João 7,17 diz: quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus, ou se fala em meu próprio nome. Quem quiser. Nesse versículo, Jesus apresenta a importância de uma atitude de aceitação para com a vontade de Deus. Portanto, se não estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, não ouviremos a voz dele claramente. Cuidado como o seu coração chega no momento da oração. Porque você tem que ter uma análise do seguinte: eu estou indo orar, amém? Só que aí, eu estou disposto a escutar tudo que Deus quer falar comigo? Porque se eu não tiver, meu ouvido estiver tampado, vai dar problema. Porque se tem uma coisa que Deus fala, é verdade. É verdade. Mas você está interessado em ouvir a verdade de Deus sobre você? Você está interessado em ouvir a verdade de Deus sobre a opinião que você quer tomar? Porque ir com a decisão tomada no coração para a oração, aí Deus fala assim: ó, sai desse negócio, eu não estou nisso. Ai, Deus falou, né? Que Ele está de olho no negócio, que Ele está vendo isso. Larga essa mulher, rapaz, isso aí não é para você não. Isso aí vai te tribular todinho, vai arrebentar com a sua vida. Ai, Deus falou que está cuidando das minhas feridas, e através dela vai restaurar tudo. Se você vai para a oração, você precisa entender que só vai ouvir claramente o que Deus quer que você faça, se no seu coração estiver claramente o desejo de obedecer. Só que tem coisa que eu não vou levar para a oração com medo do que Deus vai falar. Aí eu faço o quê? Eu me retraio. Aí eu vou para a oração, eu não pergunto se é de Deus. Vai que Deus fala não. Negócio fechado. Flavinho, vai que Deus fala não. Coisa boa, o dinheiro já está na conta, o cara já pediu o Pix. Mas vai que Deus fala não. Imagina. Um dia um rapaz foi lá em casa. Pastor, vim aqui. O senhor acha que é para eu casar? É o problema. Você acha que é para eu casar? Vou tomar mais água.
Falei, como é que a sua noiva trata a mãe dela? Ih, xinga, manda para um monte de lugar. Falei, ah, é? Aham. E como que, o que a família pensa dela? Ih, pastor, tribula. Falei, é de qual tribo? Tribulação. Falei, irmão, se ela trata a mãe dela assim, você já viu ela nervosa? Só falta me matar. Se ela é assim com a mãe dela, e se ela já é assim com você, não é de Deus. A mãe dela deve ser uma mulher de muito joelho e oração, que levantou você. Irmãos, falei assim, irmão, casa não. Sabe por quê? Ou você espera o amadurecimento dela em oração, para ela entender que precisa mudar, ou você logo já dá um fim, entendeu? Fala, ó, não é de Deus. Ele falou, só tem um problema, pastor. Eu já paguei mais da metade da festa. Deus muda a pessoa, não muda, pastor? Muda. Ou se muda. Poxa, cara, e a festa é caro para danar. Já paguei mais da metade. E agora, pastor? Eu já te falei o que eu penso. Beleza, o tempo passou. Falei, e aí, varão? Pastor, cheguei a uma conclusão. Era o Satanás. Falei, era o Satanás? Era. Falei, então ela estava usando Satanás. Não, pastor, era o inimigo querendo bloquear de eu casar. Falei, ó, se você já veio, já ouviu, e você viu que não tem honra ao pai, um dos dois vai acontecer, ou ela morre cedo ou você, que vai ser uma só carne. Chega a desonra vai arrebentar com vocês. O que aconteceu? Meses depois. Ora, pastor, ora porque o pau está quebrando, ora porque ela quer me matar, ora porque eu estou ficando doido, pastor, ora porque acabou, ora porque acabou, ora para Deus. Acabou, irmão. Então, irmãos, cadê? Pode botar o slide ali do telefone, a mão segurando no telefone. Então, se você vai para a oração, vai disposto a ouvir o que Deus quer falar. Vai ser verdade, mas vai ser uma verdade que vai gerar vida em você. Queira ouvir essa verdade de Deus. Porque você pode estar culpando um monte de gente e Deus falar, a culpa é sua, preguiçoso, a culpa é sua, preguiçosa. Deus pode falar isso. Já falou para mim. Ai, Senhor, olha a situação. Ah, é? Quantas horas você tem dedicado do seu dia para clamar, para orar por isso? Só vem pedir socorro, vai orar, rapaz. É claro que Deus não vai falar assim com todo mundo. Aqui tem alguém que tem filho com diferença de idade? A Cida aqui. Cadê o Toninho? Está aí? Cadê o Toninho? Toninho, está aí? O jeito que a Cida fala com o Toninho é diferente do João, do Pedro. É diferente. Com o Toninho já é como, Cida? Levanta, rapaz! Aí o Pedro já é, ô Pedro, está na hora, filho. É a escola. Filho, Toninho, você fez isso? Mãe, eu vou fazer. Eu vou fazer. Pode deixar, vou fazer. Os dois brigam. Mas aqui, a linguagem dela, de falar com os dois, ela só está usando a abordagem diferente, mas os dois entendem. Acorda! Ô Pedro, acorda, está na hora, filho, para ir para a escola. Vamos para a escola. Os dois entenderam, sim ou não? Só que o jeito de falar foi diferente. Deus compreende, sabe o nível que a gente tem de maturidade, porque Deus, Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele conhece as ovelhas que Ele tem. E elas ouvem a minha voz e sabem que eu sou o pastor delas. Só que vai ter momentos em que você vai mergulhando na intimidade, na responsabilidade, e você vai ouvir coisas de Deus, que você fala, meu Deus, o problema era eu. Ai, ai, ai. Se você não está disposto a ouvir a verdade de Deus, entende que essa verdade é pensando na sua eternidade. Não é para te punir, porque é melhor ser cuidado e tratado por Deus do que ser entregue na mão do lobo, na mão do adversário. É melhor você ouvir verdade de Deus que te confronta, mas te cura, do que ser entregue para ser tosado pelo diabo. Porque o diabo não vai te tosar, ele vai cortar seu pescoço.
Então é melhor ouvir a voz de Deus. O desejo de ouvir a voz de Deus precisa estar associado à disposição de acatar a orientação. Por que Deus iria falar a uma pessoa que não está disposta a obedecer? Por que Deus vai pedir uma coisa para o profeta, se ele não está disposto a obedecer? Irmãos, o profeta era o seguinte: o profeta, ele entregava por completo a vida dele para Deus. E o que Deus mandasse, ele fazia. E aí você vê na Bíblia, Deus dizendo para o profeta, querendo falar com a nação, usando o profeta dizendo, ó, vou colocar no seu coração um amor por uma mulher, uma prostituta. E a gente vê Oséias se casando com uma prostituta. E aí a gente vê o profeta Jeremias, se eu não me engano, pelado. Ele que ficou pelado o tempo? Isaías, pelado. Aí você vai vendo Ezequiel, você vai vendo o que esses homens passavam diante da cidade, vergonhas, para Deus usar a figura de linguagem ali, para falar com o povo. Então, Deus ia falar com um cara que não ia obedecer? Falou com Jonas. Onde é que ele foi parar? No ventre da baleia. E aí ele fez a maior das suas orações, morreu lá dentro e ressuscitou. Ali ele fez a oração, porque ele queria ouvir a Deus, mas ele queria ouvir o que ele queria, o que ele precisava, o que ele gostava de ouvir. Só que ele dizia, eu não vou pregar nesse lugar, eu vou para outro lugar, eu vou para Tarsis. Mas Deus dizendo, vai para Nínive. Não, eu vou para outra direção. Ah, é? Eu vou te colocar na rota dessa cidade. Outro importante princípio nessa questão de ouvir a Deus é ter ouvido para ouvir. No Evangelho de Lucas, Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Embora tivessem ouvido isso, não o compreenderam. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto, para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Irmão, como é que uns discípulos que andam com Jesus não vão entender uma linguagem tão clara dessa? Se prepara, porque o Filho do Homem vai ser entregue. E aí? Só que eles temiam perguntar. Por que temiam? Porque enquanto Jesus fazia os milagres, multiplicava pão, multiplicava peixe, aquilo ali, irmãos, era maravilhoso. Eles orando, né? Aquele poder se manifestando. Mas quando Jesus fala que ele vai ser morto, vai ser entregue, ó, vou nem perguntar. Vai que ele fala que vai morrer mesmo. Vai que ele fala o dia que vai morrer. E a gente tem esse medo, irmão. A gente tem esse medo de ir para dentro da oração e ouvir a voz de Deus falando toda a verdade. Tenha interesse, porque essa verdade te cura. Porque os discípulos não entenderam a mensagem que lhes fora transmitida com tanta clareza? Porque não tinham ouvidos para ouvir. E quando a gente vai estudar isso, o processo mental pelo qual a aprendizagem se realiza, os pedagogos descobriram que os alunos compreendem e retêm melhor os assuntos que eles têm desejo de aprender, interesse. Eu tenho interesse, eu me concentro. Eu não tenho, eu deixo de lado. Eu tenho interesse, eu pego aquela informação. Eu não tenho. Então os discípulos, o assunto não era interessante. Então, como não era interessante, não gera questionamento. Aí a mulher fala para o cara, ó, precisamos ter uma conversa, hein? Precisamos discutir a nossa relação. Ih, irmão, o dia desse cara, você viu aí, o Flamengo ganhou, e vai mudando de assunto, e vai prorrogando, vai jogando para frente, porque ele sabe que é um dia de discutir a relação. Aí, meu irmão, eu não tenho interesse, eu vou. Às vezes é mulher também, tá? Estou falando do homem, mas às vezes é mulher. Mas vai escapando, vai fugindo, vai para outro lado. Por quê? Porque eu não tenho ouvido para ouvir mais. Eu não quero ouvir, isso não me interessa. Isso não é importante para mim. E que as matérias com as quais estão mais familiarizados são mais facilmente entendidas do que as que não conhecem. E quando eles sentem que determinado assunto é importante para a sua vida, eles param e ouvem atentamente.
Os discípulos de Jesus não desejavam escutar nada sobre a possibilidade dele ser preso por seus inimigos. E por isso não deram ouvido ao que ele disse. Portanto, ter ouvidos para ouvir é estar capacitado a entender o que está sendo dito. E isso se dá quando assumimos a atitude certa, a da obediência. Se não quisermos de fato fazer a vontade de Deus, não seremos capazes de escutar o que Ele diz. Pode passar, já está no outro slide. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está capacitado para entender o que está sendo dito. Ai, Deus, fala comigo. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a largar? Está disposto a abrir mão? Ai, Senhor, onde é que eu estou errando? Ai, Deus, me mostra onde eu preciso melhorar. Você está disposto a obedecer a ordem dele? Fala que o teu servo ouve. E aí? O que é que a gente vai tomar de decisão? Pode passar para a gente encerrar? Você está cansado das orações sem poder que saem dos seus lábios? Está desejoso de que sua igreja inicie um poderoso ministério de oração para que seu bairro, cidade, estado conheçam o poder que há em sua igreja? Se este é o seu desejo, e se você se dispuser a pagar qualquer preço, então se prepare para ver Deus operar poderosamente e modificar sua vida e ministério, introduzindo numa nova dimensão de oração. Não há razão para que não ocorram milagres de Deus em nossas igrejas regularmente. Não há motivo para não haver pecadores sendo salvos pelo Espírito Santo. Comece hoje uma nova vida de oração. E aí, vamos começar? Vamos começar uma nova vida de oração? Você está disposto a investir tempo com Deus? Aleluia. Tudo vai ter que ter um começo. Por onde começar? Por onde iniciar? Você tem o desejo de ouvir a voz de Deus? Teve um tempo em que Deus queria falar com o seu povo, mas o povo rejeitou a Deus e disse: Moisés, fala tu, porque senão morreremos. Fala você, ouve a Deus e traz para a gente. Sabe, irmãos, eu vejo ali um Deus entristecido, porque o povo não conseguiu ver o Deus de poder manifestado. Viu o poder e se assustou. Eu imagino Deus diante dos seus filhos dizendo: esse sou eu, um Deus de poder. Mas Deus se manifesta e as pessoas dizem: Moisés, acho que a gente vai morrer. Eu acho que é melhor você, Moisés, falar com Deus, porque se a gente for falar e ter intimidade com tanto poder, a gente vai morrer. Eu não sei como está a sua vida de oração, como anda a sua família, como anda seu casamento, como anda a sua vida financeira, a sua vida emocional. Eu não sei como está a sua vida sentimental. Eu não sei como está a sua vida física, sua saúde, saúde espiritual. O que eu sei é que tudo isso pode ser restaurado. E o começo está na vida de oração. Vida com Deus, tempo com Deus de qualidade, tempo de investimento com Deus. No final você vai ver, mas também vai ouvir a voz desse Deus tão poderoso, que quer falar com você. Deus tem mais interesse de falar com você do que você imagina. Ele quer se comunicar. Deus já falou com você hoje? Deus já falou com você hoje? Será que não faltou uma pergunta? Será que a gente não está dizendo: Moisés, fala você, porque se a gente falar, a gente vai morrer? Ou a gente está dizendo: eu prefiro ouvir Moisés, vai me dar muito trabalho fazer a pergunta. Muitas vezes, irmãos, a gente vai estar no ambiente certo, e Deus quer falar com a gente, mas vai ter que falar com outro, por causa da falta de interesse. Teve um dia que um sacerdote já muito idoso, muito velho, ele já tinha abrido mão
da sua vida com Deus e dos seus afazeres de responsabilidade. Pois ele sabia como era a voz de Deus, mas Deus preferiu falar com uma criança do que falar com ele. E quando aquela criança ouve que era Samuel, ele diz: Samuel, eu sei o que dizer quando você ouve a voz de Deus. Fala que o teu servo está ouvindo. Deus não quer que a gente viva esse nível de vida de oração com Ele, intimidade. Talvez muita gente sabe como é que Deus fala, mas já não consegue mais ouvir aqui dentro. E o que fez com que Eli não ouvisse mais a voz de Deus? Falta de prioridade, não se esforçou para manter aquele ambiente santo, falta de santidade, abriu mão dos princípios, negociou valores. Tudo que o diabo quer, irmão, é te tirar desse lugar de oração, o lugar de santidade, o lugar de quem valoriza princípio e de quem ama a palavra. Isso vira, mas a pior coisa que tem é quando você sabe que tem alguém ouvindo, mas você não consegue mais ouvir. Você sabe quando é Deus falando, mas aqui dentro tem bloqueio. Mas eu creio em nome de Jesus que todo bloqueio foi quebrado nessa manhã. Deus vai falar, você vai ouvir. Você vai ouvir Deus falar e vai ter resposta para Ele na hora. Dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve e quer obedecer às tuas ordens. Quer ouvir o Senhor? Você tem interesse de ouvir a voz de Deus? Dobre o seu joelho, nós vamos falar com Deus. Dobre o seu joelho, nós vamos falar com Deus. Deus já falou com você hoje? Será que não vale uma pergunta? Senhor, fala comigo, Pai. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu tenho desejo por ouvir a Tua voz, Senhor. Quanto tempo você tem orado pelo seu casamento? Mas você sonha com um casamento maravilhoso. Quanto tempo você investe do seu dia, do seu tempo, para orar pela sua igreja? Mas você quer uma igreja maravilhosa. Quanto tempo você passa em clamor pelos seus filhos? Mas você quer que os seus filhos sejam pessoas maravilhosas e excelentes. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que todo investimento de oração está valendo a pena, que as suas orações são conhecidas diante dEle. Para de perder tempo com outras coisas. Deus te trouxe aqui para alinhar a sua oração a Ele. Ah, Senhor, nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso. Deus, quanto tempo nós perdemos, Senhor. Quanto tempo nós deixamos de ganhar estando diante da Tua presença. Pai querido, esta manhã, Senhor, maravilhosa, uma manhã de investimento. Nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Deus, em nome de Jesus, o Senhor quer falar, mas nós também estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz. Deus, em nome de Jesus, eu não sei se essa pessoa está assistindo essa programação, eu não sei se essa pessoa vai ouvir um dia, Pai, esse culto, mas que em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que esse Deus que fala, também tem filhos que escutam, ó Pai, tem filhos que ouvem. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Deus, nosso Senhor, Deus e Salvador, dia e noite na Tua presença eu clamo a Ti, ouve a minha oração, escuta o meu grito, Senhor, pedindo socorro. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um socorro bem presente no dia da angústia, o Senhor é um Pai maravilhoso que cuida dos Teus filhos. Toda ansiedade, Senhor, com o dia de amanhã, toda preocupação que nos rouba deste lugar, ó Pai, em oração. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, que as aves não trabalham, Senhor, e nem fiam, todavia o Senhor não deixa faltar nada para elas. Senhor, que tenhamos convicção do Teu cuidado, porque nada vai nos faltar. Deus, em nome de Jesus, assim como Moisés, assim como Josué, assim como Davi, como Elias, Senhor,
Senhor. Deus, assim como Jesus, levanta no nosso meio, Senhor, homens, mulheres, levanta criança, idosos, Senhor, que vão ter prazer em estar na tua presença, vão ter alegria, Senhor, em passar tempo contigo, Deus. Que tenhamos a referência nesse lugar de pessoas que oram, de homens e mulheres que falam, mas também tem tempo para ouvir, tem desejo de ouvir, tem prazer, Senhor, em se deliciar da tua presença, tem prazer de cantar para o Senhor, mas tem prazer de orar com o Senhor, tem prazer de ler a palavra, e tem prazer de ouvir e falar: Senhor, me explica a tua palavra, porque eu quero entender, eu quero ouvir, Senhor, mais sobre essa palavra. Senhor, nós estamos aqui hoje, decididos e aliançados, ó Deus, para termos uma vida de oração transformada. Senhor, muda a nossa concepção sobre oração, de que a gente está perdendo tempo, de que está demorando passar o tempo. Deus, em nome de Jesus, arranca de nós isso, Senhor. Oramos alguns minutos e já sentimos como se fossem horas. Pelo contrário, nós vamos passar horas com o Senhor e vão parecer poucos minutos, vão parecer pouquíssimo tempo. Deus, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor nessa manhã, ó Pai. Restaura a nossa vida de oração, restaura essa mulher, Senhor, esse homem. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem sido bom, Senhor, para toda a terra. Fizeste com que Israel prosperasse, Senhor. Deus, e o que fez Israel prosperar foi um homem, Senhor, que o Senhor levanta, um homem que o Senhor, ó Pai, levantou, disponível para ter intimidade com o Senhor. O Senhor levanta Abraão, ó Pai, e Abraão vira o pai da fé, um homem de intimidade com o Senhor, um homem que levantava altar e tinha interesse em levantar altares para o Senhor. O Senhor levanta Moisés, Moisés tinha prazer, Moisés tem contato com o poder do Senhor, ele vê a sarça queimando, mas a sarça não se consumia. Ele disse: ah, meu Deus, eu quero estar mais perto. E o Senhor disse para Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo, Moisés. Aleluia. O Senhor levanta Josué, Josué, um garoto improvável, Senhor, que acompanhava Moisés na oração, mas viu o Senhor derrubando não só exército, mas também derrubando muralhas, fortalezas, através de palavras, Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta no nosso meio homens e mulheres com o espírito de Davi, Senhor, que tinha prazer no louvor, tinha prazer em te adorar, independente do ambiente. Davi estava no pasto, estava na luta, mas estava com Deus, estava com o Senhor. Davi estava cuidando de ovelha, mas estava cuidando bem, porque era para o Senhor. Davi estava no palácio, e dentro daquele palácio ele põe no seu coração: eu quero trazer de volta a presença de Deus para Israel, eu quero trazer de volta, prepara um exército, porque a presença vai voltar para esse lugar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem propósito nesse lugar. Deus, prepara os corações, as vidas que vão receber dons, ferramentas espirituais nesse lugar. Deus, que sejamos bons mordomos, que sejamos aqueles, Senhor, que vão ter prazer em fluir, em fazer, mas não vão ser soberbos de entender: esse dom é para mim, esse dom é para me exaltar, para me levantar. Não, esse dom é do Senhor. Fala que o teu filho ouve, Senhor, em quem eu toco, em quem eu libero essa palavra, Senhor, quem vai ser curado, quem vai ser tocado. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por esse casamento, Senhor. Esse casamento, Senhor, que há tanto tempo está precisando da oração desse homem, há tanto tempo está precisando da oração dessa mulher, que quer ver mudança, quer ver transformação, vive num nível rasíssimo e baixo, porque não tem prazer de orar, de abençoar o esposo, abençoar a esposa. Deus, em nome de Jesus, toma esse pai, essa mãe, ó Pai, que há tanto tempo não recebe a oração desse filho, há tanto tempo não diz: Senhor, eu estou orando, te agradecendo pelos meus pais. Não, Senhor, este homem e esta mulher, a partir de hoje, vai ter interesse em abençoar a tua casa. Senhor, nós teremos interesse em abençoar a nossa parentela, ainda que não seja a melhor que temos, mas pela fé nós cremos que o Senhor já está tocando nos nossos parentes, está tocando nas pessoas que nós amamos, e o Senhor nos deu para cuidar.
Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui intercedendo pelas pessoas que já nos fizeram mal um dia. Nós estamos aqui em oração, Senhor, falando com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Se tiver alguém que a gente tem que procurar e liberar perdão, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. A gente já foi dormir muitos dias com esse sentimento de raiva, sentimento de rancor, de decepção, de tristeza. Deus, em nome de Jesus, é na oração que nós ouvimos a verdade. E hoje, Senhor, nós oramos por essa pessoa, nós abençoamos a vida dela, nós entregamos essa pessoa, Pai, para o Senhor, e sabemos que o Senhor cuidará muito bem dessa pessoa. Deus, nós queremos nessa manhã te agradecer pelo alimento que vamos comer daqui a pouco. Senhor, não tem faltado nada na nossa mesa, não tem faltado comida, não tem faltado alimento, mas tem muito tempo que eu não tiro tempo para o Senhor, para dizer obrigado pelo arroz, obrigado pelo feijão, Senhor, obrigado pelas coisas simples que me mantêm de pé, porque elas vêm do Senhor, e com o Senhor o pouco vira muito, Senhor. Com o pouco, com o Senhor vale a pena, porque nós vamos ver sustento saindo de onde nós não imaginávamos, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela cama que temos. Senhor, aquela caminha que o Senhor nos deu, maravilhosa. Há quanto tempo ela não recebe essa oração? Há quanto tempo, Senhor, aquela cama não é lugar de gratidão minha, Senhor? Deus, abençoa aquela cama, abençoa aquele quarto, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aquele cantinho vai voltar a ser meu cantinho de oração, vai voltar a ser meu cantinho de clamor. Deus, eu não abro mão, Senhor, de te agradecer, porque tenho onde dormir, eu tenho onde reclinar a minha cabeça. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos te agradecer pela alegria da salvação. Obrigado, Senhor, porque eu não valia nada. Senhor, na visão do mundo eu não prestava, eu não tinha dignidade, Senhor, para andar diante da sociedade. Mas sim, o teu amor me encontrou. Com cordas de amor o Senhor me resgatou do mundo pecaminoso. Eu não valia nada, mas o Senhor viu em mim alguém que tinha propósito, e o Senhor me salvou. O Senhor levantou alguém, ó Pai, para pregar a palavra, e esse amor me encontrou. Eu fui envolvido pelo teu amor, eu fui tocado pela tua palavra, e hoje eu estou aqui. Senhor, obrigado, porque sou salvo diante do Senhor, e todos os dias o Senhor me dá força para lutar, não desanimar, batalhar, porque no final vai valer a pena, Senhor. Tem coroa preparada, Senhor, aleluia. Deus, sim, ó Pai, eu estou aqui te agradecendo pela alegria da salvação. Obrigado, Senhor, porque sou salvo pelo Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor mudou não só o meu linguajar, mudou minha identidade, e a identidade que eu tenho hoje é de filho de Deus, segundo João 1,12, e todos o quanto receberam foram chamados filhos de Deus. E hoje, Senhor, a minha identidade é de filho, é de filha, Senhor, filho que fala com o Pai, filho que ouve o Pai. Deus, eu sei que nós temos níveis para poder te escutar, mas todos vão escutar. O Senhor vai falar de uma forma com um, de uma forma com outra, mas ninguém tem o dever de sair daqui sem ouvir a tua voz, de escutar. Filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Minha filha, eu tenho me alegrado do teu esforço. Sim, nós vamos ouvir isso do Senhor, porque o Senhor é um Pai bom. O Senhor não é um justiceiro que quer acabar com a nossa vida, quer nos esmagar, Senhor, não. O Senhor é um Pai de amor. O Senhor é um Pai que ama os teus filhos. O Senhor ama ouvir a nossa voz. O Senhor ama escutar a gente pedindo, porque o bom Pai, Senhor, quem é o Pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Pai bom. O Senhor sabe, ó Pai, o que nós precisamos. Tem algumas coisas que te pedimos, Senhor, são supérfluas, são qualquer coisa, mas o Senhor sabe o que nós precisamos, sabe o que nós estamos, ó Deus, aflitos e dependendo. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse período de oração, um período tão curtinho, Senhor,
Senhor, mas parece que são horas. Deus, parece que a gente está aqui já tem 3 horas. Deus, em nome de Jesus, arranca esse pensamento medíocre, Pai, diante de um Deus tão vivo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, tendo prazer na Tua presença. Essa oração começa aqui, mas ela vai continuar quando estivermos indo embora. Nosso pensamento indo embora é que o Senhor me guarde, me livre de todo mal, até chegar à minha casa. Quando eu chegar naquela casa, Senhor, eu chego de espírito renovado, eu boto o pé naquele lugar, naquele território que o Senhor me deu, e declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, e no culto de logo mais, Senhor, Deus, nós cremos que o Senhor vai derramar uma nova unção, Senhor, pela noite. Deus, em nome de Jesus, eu quero ser instrumento usado pelo Senhor para o culto de mais tarde. Deus, quando der 18 horas, eu vou estar na Tua casa, mas eu vou estar pronto para receber, eu vou estar pronto e cheio, Senhor, para poder liberar sobre o Senhor, ó Pai, meu louvor, minha adoração, minha gratidão. Vou ouvir a Tua palavra, Senhor, e essa semana será a melhor semana da minha vida. Essa semana, Senhor, eu vou orar como nunca orei. Essa semana eu vou clamar, ó Pai, como nunca clamei. Senhor, o Senhor vai ver um filho e uma filha esforçada diante do Senhor. Eu não darei descanso, Senhor, para a minha alma, para o meu corpo. Eu não darei descanso, porque eu estarei continuamente na Tua presença. A minha mente estará continuamente diante do Senhor, te adorando, te bendizendo, te louvando, te engrandecendo. Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Se levante aplaudindo ao Senhor. Isso. Fala comigo, Senhor. Alguém está com a sensação de que parece que ficou horas de joelho? Irmão, nós oramos acho que 9 minutos, quase 10. Se eu suei esse tanto orando 9, você imagina orando umas 2 horas, 1 hora, 30 minutos? Maravilha, irmão. Deus tem prazer na minha e na sua vida. E eu creio que chegou um tempo novo para nós. Um tempo de uma vida de oração restaurada e cheia do poder de Deus, amém? A gente vai receber dom do Senhor e vai saber o que fazer com ele. Olha que maravilha, Tiago. Receber o dom de Deus, mas ter prazer em fazer para ele, porque a gente sabe que vai fazer o que ele pede para nós. Pastor Eliseu, pode ficar de pé, irmão, já está encerrando. As ofertas, né? Glória a Deus. Nós temos essa gratidão. Nós viemos aqui e em pouco tempo que passamos aqui, sentimos o Senhor restaurar a nossa vida. E a gente percebe o que é o ambiente em que Deus está. Em que em poucos momentos, minutos que nós passamos, em pouco tempo que estamos na sua presença, como nós recebemos de Deus em tão pouco tempo, né? E a gente ao longo do seminário vai crescendo com Deus. E tudo isso, irmão, gera em nós no coração um sentimento. O sentimento de gratidão. E nós temos gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E uma das formas de demonstrarmos essa gratidão é orando, agradecendo a Deus, mas também contribuindo e na prática dizendo: o Senhor é o Senhor quem tem sustentado, é o Senhor quem tem aberto as portas para a minha vida e para a minha família. Por isso, nós trazemos ao altar do Senhor nossos dízimos e ofertas.